preciso entender que nós não podemos compreender ou conceber um culto racional oferecido a Deus em espírito e verdade, sem que esse culto seja feito com ordem e decência. Eu acho que você já deve ter participado de alguma reunião, uma reunião mesmo secular, onde as pessoas falam ao mesmo tempo. Alguns gritam, outros batem palma, gritam palavras de ordem, né? Reunião de sindicato. E é uma coisa, de fato, assim, sem nenhuma ordem, que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Imagine isso acontecendo num culto público, no culto ao Senhor. Pois bem, essa era a situação que a igreja de Corinto estava vivendo. Interessante que, mesmo ela sendo possuidora de diversos dons, os mais diversos dons, havia, na verdade, uma rica diversidade de dons no meio daquela igreja. Nós vamos ver que aquela igreja era imatura, muito imatura. E o resultado daquilo era que não havia edificação, não havia crescimento e que, portanto, o nome de Deus também não estava sendo glorificado como deveria ser. Esse é exatamente o assunto que nós abordaremos no nosso sermão dessa manhã. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos de 26 a 40, e que eu vou fazer essa leitura agora, que diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecia, de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio da exclusividade para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o uso de outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. E o Senhor sabe
que se passa no nosso coração um temor ao explicar um texto tão complicado, Senhor, com tantas variantes de pensamento. Mas nós queremos pedir ao Pai que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto seja o mesmo que ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão passado, baseado nos versículos de 20 a 25, nós vimos que os cristãos, eles oferecem a Deus um culto costumeiramente chamado de culto cristocêntrico. Então, se há um culto cristocêntrico, há outros tipos de cultos que são prestados por aí afora. Talvez o mais conhecido e denominado por alguns seja o culto antropocêntrico. Enquanto o culto cristocêntrico é aquele que tem Cristo no centro dele, o culto antropocêntrico é aquele que tem o homem como sendo o centro das atenções. O culto é feito para agradar ao homem. Isso não é culto. Isso não é culto, pelo menos o culto a Deus. Mas observa-se que desde os primórdios do cristianismo, a igreja reconhecia a divindade de Cristo. Para a gente hoje é muito fácil, como cristãos, já alcançados pela graça de Deus, dizermos isso. Mas nem sempre foi assim. Porque o judeu, ele tinha um profundo conhecimento e sentimento de que só existia um Deus. Um Deus. E de repente surge alguém dizendo ser o próprio Deus. A palavra usada no original, no qual o Novo Testamento foi escrito, é a mesma palavra que a Septuaginta traduziu a revelação de Deus no Antigo Testamento. O eu sou. Ego eimi é a palavra grega que nos fala de que Jesus está, portanto, se declarando Deus, e Ele é Deus, e isso causava dificuldades na perspectiva de muita gente. Mas então, a igreja primitiva nasce nesta consciência de que Jesus é Deus, e a partir daí o culto passou a ser binitário. Eu já falei essa expressão aqui, ou seja, era um culto prestado a Deus Pai e Filho, dirigido era ao Pai e ao Filho, e isso fica fácil de nós constatarmos quando, por exemplo, abrimos e lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 13, onde o texto nos diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas hoje, meus irmãos, nós veremos que a ideia central do texto que nós lemos traz não apenas a importância da centralidade do culto em Cristo, mas ele também ressalta aspectos da beleza que convoca os adoradores a se portarem com ordem e decência no culto cristão, buscando em primeiro lugar a glória de Deus, mas buscando também a edificação da igreja e o reflexo da presença de Cristo no meio do seu povo. Deus está entre nós.
Deus está entre nós, eu não tenho dúvida disso. E diante então dessas verdades, eu convido aos irmãos a nós pensarmos, refletirmos um pouco sobre o tema a beleza do culto centrado em Cristo. A beleza do culto centrado em Cristo, eu quero destacar em primeiro lugar, que o culto glorifica a Deus e edifica o seu povo. É o que nos diz o versículo 26 que nós lemos. Como já vimos, meus irmãos, o culto tem como finalidade a edificação dos presentes e jamais pode ser encarado como um entretenimento. Além de que o culto glorifica a Deus e edifica o povo, é que o culto com ordem e disciplina glorifica a Deus. Glorifica a Deus. É uma ênfase maior aqui, a glória de Deus. Não entrarei em detalhes aqui, meus irmãos, a partir dos versículos 27 até o 33, porque há muita controvérsia aqui, eu não vou ter tempo num sermão de 30 ou 40 minutos, expor tudo aquilo que é necessário aqui, nem me proponho a partir de mais o texto. Eu estou diante aqui de uma unidade homilética, então eu terei que tratá-la dessa forma. Eu não quero, mas eu quero sim abordar alguns princípios que julgo são pertinentes, princípios que são importantes, princípios que são fundamentais para o entendimento de todo esse texto. E entre esses princípios é que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Eu já falei isso aqui quando nós tratamos no capítulo 12 das línguas. Deus nunca se apresentou para o homem através de um anjo falando em uma língua que aquela pessoa que estava recebendo a revelação de Deus, Deus sempre faz isso de uma forma que nós entendamos aquilo que Ele quer dizer, que Ele quer falar ao seu povo. Por isso eu quero abordar alguns aspectos, entre eles, como eu disse a vocês, é este, que segue-se então a lógica de que é necessário que tudo seja ordenado no culto com o propósito
de adorar a Deus, porque isso é o que o próprio Deus exige na sua palavra. Você não pode achar, aliás, você não deve achar que pode adorar a Deus de qualquer forma. É porque é para Deus, Deus recebe. Não é assim. Algumas pessoas não se preparam, acham que não demanda tempo você preparar um sermão, ou não demanda tempo para o pessoal da música chegar aqui e executar. Será que eles não ensaiaram antes? Isso tudo é necessário. Portanto, não devemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, mas sim da melhor maneira que nós pudermos, usando os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Mas aqui eu chamo a sua atenção para um fato, é uma reflexão. Você deve estar lembrado que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. Ela tinha 2 portos. Ainda hoje ela é muito importante nesse sentido. Há um estreito lá, o Estreito de Corinto, que é uma coisa fantástica para a navegação. Mas, pois bem, 2 portos, era uma cidade extremamente cosmopolita. E essa forma de ser da cidade, cosmopolita significa ali, existia pessoas de diversas nações, diversas etnias, falavam diversas línguas. E isso, então, é refletido no meio da igreja de Corinto, composta, primariamente, lembram, de cristãos, judeus, vindos do judaísmo, que se converteram, e cristãos gentios, vindos do paganismo. Só isso aí já era um problema. E o apóstolo Paulo trata isso na Epístola aos Efésios, dizendo que esse é o mistério que Deus trazia a partir dele, que era a convivência de judeus e gentios debaixo de um mesmo teto, de uma só igreja, a Igreja de Cristo. Pois bem, meus queridos irmãos, ali estavam pessoas de diversas origens, judeus, romanos, gregos, etc. E, portanto, havia diversidade de idiomas na congregação. Isso sem contar que quando o povo se reunia aos domingos, por certo, algumas pessoas que não eram da comunidade, como acontece nos nossos dias, também vinham para participar do culto. O texto não afirma isso diretamente, mas eu creio que é honesto pensar, é uma dedução lógica e coerente do contexto de Corinto. Embora essa realidade seja facilmente comprovada pelo contexto histórico-cultural, Paulo não vai abordar a questão dos dons por esse viés, mas ele vai abordar pelo viés da disciplina. No momento do culto, incluía assim também as questões das línguas e das profecias, isso é, da anunciação da palavra de Deus, que deveria ser uma anunciação fiel às Escrituras do Antigo Testamento e dos apóstolos, porque ainda não havia o Novo Testamento como nós temos hoje. Então eles se baseavam em quê? Na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Lembram? Pois bem, levando tudo isso em consideração, nós então entendemos que o culto ordenado por Deus, ele reflete a própria natureza de Deus, pois ele é um Deus de ordem e não um Deus de desordem e de confusão. Ele é um Deus que traz a paz. A terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto é que Deus define os papéis do culto. É Deus quem define os papéis do culto e nós apenas obedecemos, respeitamos. Irmãos, nós estamos aqui, quando lemos o texto, os versículos 34 e 35, em mais um assunto extremamente sensível, especialmente nos nossos dias em que o movimento feminista
acusa não somente o apóstolo Paulo, mas também a toda a igreja cristã de misoginia. O que está longe dessa realidade, o que Paulo escreve aqui. Mas não se iludam, até dentro da igreja há pessoas que fazem assim, dizem, Paulo não gostava de mulher. Quem disse a você? Mas há muitas mulheres feministas, às vezes, dentro das igrejas, ainda com essa mentalidade secularizada. Observe que nesse texto, os versículos 34 e 35, o apóstolo volta a disciplinar a ordem no culto, chamando a atenção da igreja a respeito da liderança estabelecida em conformidade com o quinto mandamento. Lembram qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento tem uma amplitude muito maior. Se você quiser ver um pouco mais sobre o quinto mandamento, vá no Catecismo Maior do Westminster, que ele nos traz ali detalhes do que significa isso. É a autoridade estabelecida por Deus no seu lar, na sua casa, seu pai, sua mãe, enfim, em cada lugar, inclusive na igreja. É o princípio da autoridade que deve ser respeitada, queira ou não queira. Quando Paulo, então, ordena que as mulheres estejam caladas na igreja, e esse texto está aqui, não é? Eu vou ler aqui para vocês. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que é que Paulo está dizendo aqui? É complicado você pensar nesse texto, mas Paulo aqui, ele não está proibindo que as mulheres falem no culto, na perspectiva que nós possamos vir a pensar aqui. E quando Paulo trata disso, ele não está desprezando as mulheres, inferiorizando, mas o que ele está trazendo aqui é aquilo que é conhecido como sendo um ordenamento eclesiástico, no qual homens e mulheres, não somente as mulheres, mas os homens também devem se submeter a uma liderança constituída por Deus. Esse é o princípio maior. Paulo não proibiu a mulher, por exemplo, de orar e profetizar. Estou dizendo alguma bobagem? Não. Se você voltar na epístola, nessa mesma epístola, no capítulo 11, versículo 5, você vai encontrar o exemplo que Paulo está dizendo ali. Lembram daquela ideia do véu? Aí Paulo está dizendo assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivessem rapada. Então, o que Paulo faz aqui no capítulo 14, meus irmãos, é delimitar o papel da mulher e também das demais pessoas, né? No culto público, quanto ao julgamento das profecias e ao ensino da doutrina. Essas eram atribuições que deveriam ser exercidas por pastores, presbíteros e mestres na igreja, conforme ele próprio ensina na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12. Observe o que ele diz lá. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Meus irmãos, aqui era uma situação que muitas vezes expunha o marido que profetizava à frente. Imagina aí eu pregando aqui e de repente Jane se levantando ali, ainda bem que ela não está aqui hoje. Ela se levantando aí dizendo, não, Marcos, você está errado, não é assim não. Eu acho que você está equivocado. Isso era um julgamento da profecia, ou seja, aquilo que eu faço hoje aqui, eu exponho e vocês começam a julgar, a fazer um comparativo com as Escrituras Sagradas. Então Paulo está dizendo, as mulheres não é permitido fazer isso, porque elas vão envergonhar
as suas próprias casas, o seu próprio marido. É vergonhoso então para a mulher fazer isso. Por isso, se há algum erro, e às vezes eu cometo aqui algum erro de alguma coisa, e eu chego em casa, vocês já notaram que a minha orelha, desde que eu cheguei aqui, ela é maior? Porque eu chego em casa, a Jane puxa, diz, por que você falou isso? Mas na igreja existe um ordenamento. Meus irmãos, se os adoradores, homens e mulheres, não se submeterem à autoridade constituída por Deus e às instruções bíblicas sobre o culto público, como eles se submeterão a um Deus que é invisível? Percebe o conceito? O princípio? A submissão na adoração reflete o papel de Cristo como o cabeça da igreja. Ele se humilhou pela igreja, ele se deu pela igreja, ele se entregou por ela. Por isso nós também devemos nos submeter à ordenança de Deus. Isso não é inferioridade, é um ordenamento eclesiástico que serve para o crescimento de todo o corpo em harmonia. A quarta lição, ou quarto destaque que eu quero fazer, é que o culto, conforme, deve ser oferecido, melhor dizendo, conforme a palavra de Deus nos ensina e os apóstolos. E eu sempre uso essa expressão aqui, porque o cânon do Novo Testamento ainda não tinha sido dado à igreja. Era necessário, portanto, que eles que fosse dado ênfase a esse ensino apostólico, que até então era já algumas epístolas que haviam sido escritas. A epístola de Tiago, talvez, a de Tessalônica, mas algumas poucas inscrições escritas até aqui. Mas observe que, ao concluir este capítulo, versículos 36 até o 40, Paulo vai encerrar as suas instruções sobre culto naquela igreja, afirmando que o culto deve ser regulado exclusivamente pela palavra de Deus e pela doutrina dos apóstolos. No caso nosso, pelas escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa doutrina dos apóstolos mais tarde se consolida como sendo então o Novo Testamento, tal qual nós conhecemos hoje com 27 livros. Observe que no versículo 37, que ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Eu chamo a sua atenção para isso aqui, meus irmãos, porque nesse versículo 37, Paulo vai confrontar ninguém mais, ninguém menos do que aqueles que se julgavam espirituais. Lembram dele? Lá no capítulo 1 nós vemos isso. Eles faziam parte de um daqueles 4 grupos, 4 assim, né? Não 8, 4 grupos. Os que eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que eram de Cefas, Pedro, e aqueles que eram de Jesus. Eram os mais espirituais, porque às vezes a gente tem aqueles que se julgam melhores do que os demais, né? Então, esse grupo que Paulo vai confrontar aqui, eram exatamente aqueles que faziam parte desse grupo que dividiam a igreja de Corinto em partidos. E com a autoridade apostólica, ele deixa claro qual era a origem do seu ensino. O ensino de Paulo não provinha do seu vasto conhecimento da cultura e da língua hebraica, nem da autoridade rabínica adquirida por meio de uma formação espetacular que Paulo havia tido. Era fruto, por assim dizer, de um duplo doutorado que Paulo já fizera aos pés, ninguém mais, ninguém menos de que Gamaliel.
Era o mais respeitado membro do Sinédrio. Homem culturalmente destacado. Mas também isso não era fruto dele ser um fariseu. A gente usa hoje fariseu numa perspectiva pejorativa, mas naquela época era um partido muito forte. Era um partido que influenciava não só a cultura, mas também a própria perspectiva do culto dos judeus. Não, ele não vai fazer nisso. Mas ele fala na autoridade vinda do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que havia revelado a ele pessoalmente o Evangelho e muitas coisas que ele descreve aqui. Ele faz questão de dizer que a origem não era dele, mas era de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, de uma forma especial, eu quero dizer para vocês que quem se opõe ao que Paulo ensinou, deve saber uma coisa. Paulo não ensinou aquilo que ele escreveu aqui em relação à participação das mulheres no culto e dos homens também. Ele não ensinou como sendo algo fruto do seu modo de pensar, mas ele o fez por mandamento do Senhor. Não é o que diz aqui, olha, 37. A parte B, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Sabe o que é que significa, meus irmãos, minhas irmãs? Que resistir àquilo que Paulo estava ensinando ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é resistir ao próprio Deus. Dá para você entender isso? Ser contrário a isso aqui é ser contrário a Deus. E você sabe que isso é loucura. Você sabe disso. Olhe para mim aqui. Meus irmãos, a verdadeira espiritualidade não está nas nossas reflexões. Não estão nos nossos esforços, nem tampouco nos dons espirituais que você manifesta, mas sim numa submissão à autoridade de Deus. Talvez seja esta a que mais nós temos dificuldade de entender e de nos colocarmos à disposição do Senhor para obedecer. Diante dessas verdades, eu tenho algumas lições, eu quero concluir aqui, ser mais rápido, e eu vou quase que pontuar. A primeira delas, meus irmãos, o nosso culto tem que ser cristológico. Tudo o que acontece nesse culto tem como objetivo primário a glória de Deus. E tem como objetivo secundário a edificação da igreja. Nunca, jamais a exaltação de egos. Quer sejam daqueles que conduzem o culto, cantando, sendo liturgo ou pregando, quer seja das pessoas que aqui estão sentadas. O nosso objetivo não é agradá-los, mas é agradar e cultuar a Deus, o nosso Deus. Deixa outra coisa clara. A igreja não se reúne aqui para entretenimento, nem para apresentações performáticas de quem quer que seja, mas ela se reúne aqui para glorificar a Deus, exaltar a Deus, para edificar o seu povo.
Eu pergunto a você, a sua presença, a sua participação no culto tem contribuído para o crescimento espiritual do corpo de Cristo? A segunda coisa, já sabemos que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Por isso, eu quero desafiá-los a se preparar para vir ao culto. Você sabia que isso é importante? Uma das coisas ruins que acontece na nossa vida é quando de manhã nós acordamos e nós temos algum tipo de sabor, de desavença, às vezes até no caminho. Eu sei que nunca aconteceu com vocês, mas comigo acontece. Mas nós precisamos aprender a nos preparar para vir para o culto público. Há um documento chamado Diretório de Culto de Westminster, que foi elaborado pelos divines, que foram aqueles homens que compuseram os documentos do Westminster, a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior. Eles fizeram também esse documento, que é chamado Diretório de Culto do Westminster. Aliás, foi o primeiro documento que eles fizeram na Assembleia. E lá você encontra a forma como nós devemos nos preparar para vir para o culto. Aquelas coisas que nós fazemos durante a semana que é completamente lícito, não deve acontecer no dia do Senhor. Já devemos nos preparar para atender a chamada santa convocação. E quando nós fazemos essas instruções, nós não queremos apagar o fogo, nós não queremos apagar o fervor do Espírito, mas o que nós queremos é exatamente controlar as nossas emoções segundo as instruções da palavra de Deus. E assim devemos proceder. A terceira coisa, meus irmãos, os nossos papéis no culto, eles não são definidos por nós mesmos. Eles não podem de forma alguma ser definidos pela nossa vontade, mas devem ser definidos por Deus. Lembrem-se que Paulo exorta aos crentes de Romanos, capítulo 12, versículo 2, de que eles não deveriam se conformar com o presente século. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã, em você estar querendo trazer coisas do presente século para dentro da igreja. Ah, porque todo mundo faz assim, isso é negócio atrasado. Tem muita gente que pensa assim na igreja, infelizmente. Portanto, a igreja, os membros da igreja, os crentes, devem se submeter humildemente à vontade revelada de Deus, mesmo que isso contradiga as expectativas da cultura e nos levem a ser chamados de misóginos, homofóbicos, retrógrados, alienados, e seja o que for. Quarta e última lição, meus irmãos, quem governa a igreja é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele faz isso por meio da sua palavra. A liderança da igreja deve submeter-se a esse princípio da palavra, que deve abranger toda a nossa vida, inclusive o culto. Observe que Paulo afirma categoricamente que o que ele ensinou àquela igreja não era fruto de uma opinião particular, mas era um mandamento do Senhor. E eu concluo afirmando que várias vezes eu disse isso para os meus alunos de teologia do culto no seminário. Eu ensinei teologia do culto durante 10 anos no seminário, e esse mês eu fui a Recife para falar a um grupo de quase 100 pastores que estavam fazendo ali um curso chamado Curso de Treinamento Missionário, exigido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, para que os pastores, aqueles pastores que estão querendo ir para missões ou para plantação de igreja, através da Junta de Missões Nacionais ou do PMC. Pois bem, eu estive lá, mas eu sempre digo a eles o seguinte, que o culto que nós prestamos
é um reflexo da nossa teologia. Isso é, tudo o que entendemos que Deus nos dá sobre Ele mesmo, da forma como Ele quer ser adorado. Que Deus nos abençoe.